Salmos capítulo de número 22 vai retratar o sofrimento do Messias na cruz do Calvário. Esse texto é dado a autoria a Davi, porém nós vemos que o Espírito do Senhor inspirou Davi para falar a respeito do futuro do Messias, do martírio que o Messias sofreu na cruz do Calvário. Porém, assim como o corpo literal de Jesus Cristo sofreu com o martírio na cruz do Calvário, o corpo de Cristo, que é a igreja, sofrerá nos últimos dias, porque nos últimos dias esse corpo será dado para ser partido, para promover uma glória muito mais excelente. A igreja dos últimos dias é a igreja que sofrerá com as aflições na grande tribulação, para promover, para produzir um peso de glória muito excelente. Nós estamos meditando em uma série de mensagens falando a respeito do Salmo Messiânico no capítulo 22, que também retrata momentos, períodos que a igreja viverá nos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é toda conectada. E nós não podemos falar a respeito do final dos tempos sem consultar a lei, os salmos e os profetas. Existem muitos teólogos, existem muitos estudiosos da palavra de Deus que fecharam uma teologia dizendo que o livro de Apocalipse ou as revelações dadas ao apóstolo Paulo são revelações novas e no Antigo Testamento não tinha sido dado. Quando na realidade tudo que foi revelado no Novo Testamento é o esclarecimento daquilo que Deus já tinha falado no Antigo Testamento. Inclusive eu vi nos últimos dias um teólogo pré-tribulacionista dizendo que o Antigo Testamento não fala sobre arrebatamento, e na verdade fala sim. E nos próximos vídeos nós estaremos tratando a respeito disso. Será que existe arrebatamento no Antigo Testamento? Agora, falando a respeito dos Salmos, capítulo de número 22, nós vemos que boa parte das aflições que o Messias sofreu na cruz do Calvário são aflições que a igreja sofrerá nos últimos dias. Obviamente não será as mesmas aflições, obviamente a igreja não produzirá a mesma glória que Jesus produziu. Jesus produziu em seu martírio a salvação da humanidade e a igreja produzirá o azeite dourado, a unção especial, a capacidade para agir com poder e autoridade nos últimos dias. Vai lá comigo em Salmos capítulo de número 22, nós vamos ler hoje apenas os versículos 17 e 18. O versículo 17 diz assim: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Queridos, nós vemos aqui um relato, como eu já falei, esse relato está sendo retratado em João capítulo 19, né? Na verdade, Davi ele profetiza o que Jesus Cristo passaria na cruz do Calvário, e nós vemos esses relatos no Evangelho de João. João capítulo 19, dos versículos 23 ao 33, nós vemos o quê? O Messias ali cumprindo essa profecia dos Salmos, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53. Agora, quando ele fala a respeito de que ele pode contar os ossos do seu próprio corpo, o que ele está falando? Ele está falando de um ápice de dor, de um ápice de sofrimento, ao ponto dele conseguir sentir essa dor. E ele chega a dizer que consegue até contar os próprios ossos. E aqueles que sofreram com dores extremas têm mais ou menos essa ideia nesse relato, que é o quê? A dor é tão extrema, o sofrimento é tão extremo que parece que você está sentindo as dores nos ossos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito de pessoas que sentem muitas dores ou pessoas que sentem muito frio, ao ponto daquela dor ou daquele frio ser tão profundo que parece que você consegue sentir os seus ossos. E esse é um relato daqueles que sofrem uma dor extrema. É por isso que o período da grande tribulação é chamado de o período da grande aflição. E o próprio Senhor e Salvador, o próprio Jesus Cristo, ele vai relatar em Mateus capítulo 24 que será tamanha aflição como nunca houve e jamais haverá. As dores que ele sofre na cruz do Calvário foram dores extremas ao ponto dele
sentir como se ele pudesse contar os seus próprios ossos. Ou seja, é um relato de alguém que está vivendo um período de extrema dor. E nós vamos ver que a igreja sofrerá, os santos do Altíssimo serão magoados, como está registrado em Daniel capítulo 7, depois lê lá, Daniel capítulo 7, dos versículos 21 ao versículo 25. Essas dores são dores semelhantes que a igreja viverá no período da grande tribulação. E por que a igreja viverá esse mesmo período? Assim como o cabeça, que é Cristo, sofreu na cruz do Calvário para produzir um peso de glória muito excelente, o corpo de Cristo, que é a própria igreja, será dado como mencionado na ceia. Esse corpo que será dado para também produzir um peso de glória para os últimos dias. O azeite dourado, a unção especial para os últimos dias, ela tem um preço. Agora, olha só o que diz o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Queridos, mais uma vez, nós vemos esse relato no Evangelho de João, nós vemos esse relato nos Evangelhos, o momento em que Jesus Cristo sofre zombaria, quando aqueles soldados romanos pegam as vestes de Jesus e eles começam a deitar sortes, a fazer ali uma espécie de joguinho de sorte, e é uma espécie de escárnio. Jesus Cristo sofre com a vergonha pública. A Bíblia vai chamar isso de opróbrio, quando o povo de Deus, quando o nosso Senhor e Salvador sofreu o opróbrio, que é a vergonha pública. E nós vamos ver que a igreja sofrerá semelhanças, queridos, quando nós vemos o relato de Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18, nós vamos ver que a grande Babilônia, o sistema político, cultural e religioso, esse sistema que estará sobre as nações da terra, vai estar promovendo perseguições à igreja e vai estar fazendo o quê, queridos? Vai estar na conversa dos poderosos, vai estar trocando festas presentes, vai estar se alegrando e não permitindo que a igreja seja sepultada no período do martírio. A igreja sofrerá com o opróbrio público. Por quê? Porque assim como o seu Senhor e Salvador sofreu a vergonha pública para produzir um peso de glória excelente, a igreja também produzirá esse peso de glória excelente sofrendo essa vergonha pública. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, olha só o que diz o versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, Deus não permitirá que a igreja seja tocada. As 2 testemunhas relatadas em Apocalipse capítulo 11 é a igreja de Jesus Cristo, composta por judeus e gentios, e eu já falei aqui várias vezes a respeito dos estudos que eu deixo na descrição, os links. Se para você as 2 testemunhas é o que a teologia tradicional diz, não, as 2 testemunhas é Moisés e Elias, não foram encontrados os corpos deles, é Moisés e Enoque, sabe o que a teologia tradicional fala? Então, invista tempo na palavra de Deus, assista os vídeos que eu deixo os links na descrição para você saber. O texto de Apocalipse, capítulo 11 e Zacarias capítulo 4 é um texto que fala sobre os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra, ou seja, a igreja de Cristo composta por judeus e gentios, e eu falo detalhes dessa revelação importantíssima para que você entenda, a igreja estará na grande tribulação. Então, queridos, quando nós olhamos esse versículo 10 de Apocalipse capítulo 11, o que nós estamos lendo aqui? Nós estamos lendo a igreja que sofrerá com o opróbrio. Os poderosos dessa terra chegarão a trocar presentes, chegarão a um presentear ao outro, por causa da perseguição que a igreja sofrerá. É o opróbrio público, é a vergonha pública que produzirá um peso de glória muito excelente. Grava bem isso que eu estou dizendo. Quando Deus temporariamente ele permite que você sofra uma vergonha pública, ele permite que você sofra uma vergonha diante dos seus irmãos, diante da sua congregação, saiba que Deus vai usar aquela vergonha para produzir um peso de glória muito excelente para a sua vida. Ele te usará com poder e graça, com poder e autoridade, porque quando Deus permite que passemos vergonhas públicas, o opróbrio, é porque ele vai produzir um peso de glória muito excelente. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Porque com as aflições que o povo de Deus passa, são as breves aflições que produzirão um peso de glória muito excelente. Queridos irmãos, Salmos capítulo de número 22 retrata os sofrimentos do Messias.
Mas assim como nosso Senhor e Salvador sofreu com essas aflições, a igreja será usada com poder e autoridade, passará por essas aflições e ela será glorificada, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. É isso que Deus tem preparado para os seus. Aqueles que sofrerão opróbrio, aqueles que sofrerão a vergonha pública, esses vão receber de Deus o que ser humano nenhum provou. Bom, queridos, finalizamos aqui mais essa breve meditação e eu quero te convidar para me seguir lá no canal do Instagram. O canal do Instagram, que não é um canal de estudo, não é um perfil para estudos, porém é um perfil direto para que continuemos as meditações aqui deste canal e tenhamos aí um contato mais próximo. Então, se você tem um perfil no Instagram, me segue lá, o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.